Olá pessoal, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre análise de correlação e análise de regressão. Bom, correlação, nós vamos falar sobre a correlação linear, né? Então o termo correlação significa a relação em dois sentidos, né? Ou seja, uma co mais relação, ou seja, é usado para designar a força e o sentido da relação entre duas ou mais variáveis, né? Então, por exemplo, naquele conjunto de dados que nós estamos trabalhando lá, aquela variável, o controle sobre o seu estado interior, né, uma escala que mede isso, e o nível de estresse percebido. Será que tem uma relação entre essas duas variáveis? Será que pessoas com alto nível de controle têm menos nível de estresse? Então a gente pode verificar essa relação utilizando a correlação linear. Bom, então o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas pode ser observado através do diagrama de dispersão e medido através do coeficiente de correlação de Pearson. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer ver se tem relação entre duas variáveis é fazer aquele gráfico que a gente chama de diagrama de dispersão, que nós já explicamos na aula passada como fazer esse gráfico, né? Na aula passada não, em aulas retrasadas. Bom, e a gente mede essa relação, quantifica isso através desse coeficiente de correlação de Pearson, que é representado por esse R aqui, né? E pode ser utilizado também se uma das variáveis é contínua e a outra é dicotômica. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável masculino e feminino e a outra variável é contínua, eu posso utilizar também o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Então, preferencialmente quando as variáveis são quantitativas. Existem alguns dados que são o que a gente chama de nível ordinal, né? Ou não apresentam algumas pressuposições para fazer a análise de correlação de Pearson, que nós vamos ver essas pressuposições um pouquinho mais adiante. Então, se os dados não assumem essas pressuposições, a gente utiliza o coeficiente de correlação de Spearman, representado por esse ρ aqui em inglês, né? RHO, né? Então a gente vai ver um pouquinho em outras aulas depois sobre análises não paramétricas, né? Então esse coeficiente de correlação de Spearman seria um coeficiente não paramétrico, tá? Então seria uma alternativa quando a gente não pode fazer a correlação de Pearson. A interpretação dos coeficientes são semelhantes, só que o modo de calcular é um pouquinho diferente. Bom, a correlação ela vai de menos 1 até a mais 1. Tá? Então, e o zero seria uma correlação baixa, ou seja, a ausência de correlação. Tá? Então, ela pode ser positiva, mais 1, uma alta correlação, o que a gente chama uma forte correlação positiva. E se ela for menos 1, não quer dizer que ela é baixa, não. Ela é uma alta correlação também, uma forte correlação, só que negativa. Tá? Então a gente pode padronizar nessas medidas aqui. Ó. Então, se ela é de 0 até 0,4, a gente chama de uma correlação fraca, positiva. Né? Se o valor do R é de 0,4 até 0,7, é uma correlação moderada, né? Média. E se ela é maior que 0,7, é uma correlação forte e positiva. Tá? Ou uma correlação alta. Né? O mesmo interpretação é no sentido negativo. Se é de menos 0,4 até 0, é uma correlação fraca. Se ela é de menos 0,4 até menos 0,7, é uma correlação moderada, tudo negativa. E se ela é uma correlação maior que menos 0,7, é uma correlação forte, negativa também. Tá? Então, lembra de guardar esses intervalos, né? Então até 0,4 é fraca, tanto positiva como negativa, de 0,4 a 0,7 é moderada, né? Tanto positivo como negativo, e acima de 0,7 é uma alta correlação. Bom, então a gente falou que a correlação, o Pearson ele mede uma correlação linear, então só vai ser possível calcular essa correlação se os dados representarem um diagrama de dispersão dessa maneira aqui, ó, tá? Uma relação linear, que lembra uma reta, né? Ou, sei lá, lembra um cigarro aqui, ó, uma caneta, né? Se os dados lembrarem uma parábola, né? Então quer dizer que essa relação não é linear. Aqui existe uma relação, ó, que à medida que eu vou aumentando o x, quando o x é baixo, o y é alto. À medida que eu vou aumentando o x, o y vai diminuindo, até um certo ponto.
E à medida que eu começo a aumentar o x, o y vai aumentando também. Então existe uma relação entre x e y, só que essa correlação ela é não linear. Então o R não mede isso. Então por isso que é importante fazer o diagrama de dispersão, que eu vou observar o comportamento dos dados. Se os dados lembrarem uma bola, estiverem muito disperso, significa que não existe correlação nenhuma. Tá? Então no caso B e C, a gente não consegue calcular correlação, né? Então só vale a pena gastar tempo se os dados, o nosso diagrama de dispersão, lembrar uma reta. Bom, então aqui, igual a gente está falando, o que seria uma correlação positiva, né? Positiva seria isso, à medida que o x aumenta, o y também aumenta, né? Então um x baixo, o y é baixo, um x alto, o y também é alto. Então existe, lembra, uma reta crescente, né? E uma correlação negativa lembra uma reta decrescente. Ó. À medida que o x aumenta, o y diminui, né? Então, se o x é baixo, o y é alto. Quando o x é alto, o y é baixo, né? Então, é uma correlação negativa. Então, existe uma relação negativa entre duas variáveis. Então, aqui só explicando, correlação positiva é que elas variam no mesmo sentido. O R vai ser maior que zero, e correlação negativa quando elas variam em sentidos contrários, né? O R vai ser menor que zero. Então, um exemplo de correlação positiva seria entre estatura e peso, né? Então, em geral, pessoas maiores, né, indivíduos de grande estatura, tendem a pesar mais que indivíduos de pequena estatura, né? Às vezes tem um grandão muito magrelo, que é mais levinho, e às vezes tem um baixinho gordinho, né? Mas são alguns casos que fogem à regra, mas no geral o que espera é isso, uma correlação positiva. E uma correlação negativa a gente pode ver em relação à idade da pessoa e expectativa de vida, né? Então, ou seja, quanto mais uma pessoa vive, menos anos ela tem pela frente, né? Então, existe uma correlação negativa entre a idade da pessoa e a expectativa de vida. Bom, aqui eu só coloquei esse slide aqui só para lembrar que a correlação não tem unidade, tá? Então ela é adimensional. Então ela vai de -1 até 1, é um simples valor ali, né? Não tem unidade não, tá? Quando vocês forem colocar nos artigos, a correlação não tem unidade, é representado pelo R. Bom, e aqui eu dei um exemplo aqui, ó. Então vamos supor que sortearam 5 pessoas num centro urbano e perguntou para elas, durante quanto tempo você frequentou a escola e quantos livros você tem, né? Então o indivíduo aqui, o A, frequentou 5 anos, tem 10 livros, o B frequentou 8 anos, tem 30 livros, né? O E frequentou 15 anos e tem 75 livros. Então o que a gente percebe é que à medida que aumenta a quantidade de estudos, os anos de estudos, aumentam a quantidade de livros. Então existe uma correlação positiva, se um aumenta, o outro também aumenta. Fazendo a correlação, aqui não interessam as contas, né? Mas deu uma correlação de 0,99. Então, uma alta correlação positiva, né? Igual a gente falou, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, uma alta correlação, uma forte correlação. Bom, se a gente jogar esses dados no gráfico, né? Então a gente vê que lembra uma reta. Ó. Se fosse tudo em linha reta, daria 1. Né? Na prática, isso não acontece, né? Porque a gente sabe dos dados, sempre tem variação, né? Mas aqui é uma correlação alta. Tá? Bom, agora eu poderia perguntar para vocês, por que a gente está trabalhando com amostra? Né? Então eu tirei uma amostra da população. Então, pelos nossos dados aqui, a gente está sugerindo que o diagrama de dispersão ele lembra aqui uma reta. Né? Mas vamos supor que na população ela seria aqui, ó, seria uma correlação igual a 0. Né? Então vamos mostrar aqui uma reta. Ó, vamos supor que na população teria isso aqui. Ó. Então vocês têm sempre que lembrar que vocês estão trabalhando com amostras. Né? Então por isso que vocês estão estudando estatística. Porque se fosse trabalhar com a população, vocês não precisariam estar aprendendo estatística. Né? Mas vamos supor que na população não existiria correlação entre quantidade de anos de estudos, né, que seria o X, e quantidade de livros. Ó. Mas vamos supor que por um acaso eu coletei esses dados aqui, ó, esse primeiro indivíduo, esse. E com os dados dele formou uma reta. Né? Então será que isso aqui poderia acontecer?
Ou seja, essa correlação saiu ao acaso. Se eu fizesse outra amostragem, poderia dar totalmente diferente. Então, como saber se a correlação da população é diferente de zero? Porque eu não consigo calcular da população. Entenderam? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com a amostra. Mas como eu saber que na população não está ocorrendo diferente? Então, o que a gente usa? A gente usa testes estatísticos para prever isso aí, né? Eu não posso simplesmente basear numa bola de cristal e falar que está certo ou não. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar essa correlação. Tá? É um teste de hipótese para correlação linear. Vocês lembram lá quando a gente está falando de normalidade, nós fizemos o teste de hipótese para distribuição normal. Então, nós vamos falar uma aula um pouquinho mais sobre o teste de hipótese, mas quando a gente faz um teste de hipótese, o que nós temos? Duas hipóteses, uma hipótese H0 e uma hipótese alternativa. No caso da distribuição normal, a H0 é que os dados eram normais e a HA que não era normal. Então, o que eu quero quando eu testo normalidade? Eu quero aceitar H0, ou seja, eu quero aceitar que meus dados são normais. Para eu aceitar H0, o meu valor de P tem que ser maior que 0,05. Se ele for menor que 0,05, eu rejeito a hipótese H0, né, rejeito essa hipótese e aceito a hipótese alternativa. No caso da correlação, eu quero rejeitar H0. Porque, o que é H0? H0 é que a correlação seja igual a zero. Né? E a alternativa é que ela é diferente de zero. Então, por exemplo, eu achei uma correlação nesse caso aqui de 0,99. Será que ela é igual a zero ou ela é diferente de zero? Então, eu quero testar e, para mim, o ideal seria que ela fosse diferente de zero, ou seja, que tem correlação mesmo entre anos de estudos e quantidade de livros. Né? Então, é feito um teste, isso aqui é uma formulinha também que eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas é feito um teste T e ele vai me dar o p-valor dessa análise. Se o p-valor for maior que 0,05, então eu aceito H0, ou seja, aquela correlação, apesar de ter dado um valor, ela foi o acaso. Então, significa que na população era uma bola e por acaso eu tirei isso aqui. Ó. Agora, se eu rejeito H0 e aceito a hipótese alternativa, que ela é diferente de zero, então realmente essa correlação que eu achei, ela não foi um acaso, realmente ela existe. Então, na população não é uma bola, na população ela é semelhante o que eu achei aqui. Ó. Na população ela vai lembrar uma reta também. Tá? Então, eu consigo ver isso através do teste de hipótese, teste T. Né? Então, lembra, quando eu faço uma análise de correlação, eu quero que o meu p-valor seja menor que 0,05, ou seja, que existe correlação. E outra observação importante é que correlação não é mesmo que medida de causa e efeito. Né? Isso aqui é importante porque às vezes as pessoas começam a correlacionar tudo com tudo, várias coisas, né? E às vezes você fala, existe uma correlação entre duas variáveis, mas talvez uma não seja a causa da outra. Então tem que tomar muito cuidado com essas correlações. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar uma variável x, que seria o número do sapato, e o y, o número de palavras conhecidas. Se eu fizer uma correlação entre o tamanho do pé e o número de palavras que a pessoa sabe, vai dar uma alta correlação, próximo de 1. Né? Por quê? Quando o bebê nasce, o pé dele é pequenininho, ele não sabe falar nada. Aí, à medida que ele vai crescendo, o pé vai crescendo também, ele vai aprendendo a falar mais palavras. Né? Então, ou seja, existe uma correlação com o tamanho do pé e o número de palavras. Só que uma não é a causa da outra. Né? Ou seja, não é o tamanho do pé que vai fazer a pessoa falar mais palavras do que a outra. Né? Então, existe uma correlação, se eu fizer uma análise vai dar uma correlação positiva, só que uma não é a causa da outra. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Né? Porém, com o inverso, né, se as duas variáveis estão amarradas por uma relação de causa e efeito, então elas têm correlação. Né? Ou seja, se uma é a causa da outra, então com certeza elas vão estar correlacionadas. Agora, nem sempre, quando existe correlação, uma é a causa da outra. Né? Então, um exemplo lá é aquele que a gente viu lá do número de livros e a quantidade de estudos. Né? Então, ou seja, existe uma probabilidade de realmente, quanto mais a gente estuda, mais livros a gente tem. Né? Então, provavelmente, uma é causa da outra, ou seja, a quantidade de livros é causa dos anos de estudos. Né? Então, existem alguns fatores que a gente deve considerar quando a gente vai fazer uma análise de correlação. Né? Primeiro, a gente já falou isso aqui, verificar se a relação ela é não linear. Né? Ou seja, então lembra que o R estima apenas uma relação linear.
entre x e y, que lembra uma reta, né? Em situações onde essa relação não é linear, o R não é uma boa medida. Então, como que eu vou verificar isso aqui? Fazendo o diagrama de dispersão e ver o comportamento da variável. Outra coisa importante a observar é o outlier. Um simples outlier, pessoal, ele pode mudar completamente a correlação. Então, às vezes, no caso lá que eu dei peso, estatura e peso, às vezes pode ter um gordinho baixinho lá que está lá fugindo da reta lá. Então, ou um magrelo muito alto, né? Um altão muito magrelo, porque ele é muito leve. Então, ele pode estar fugindo daquela reta. Então, a gente chama de outlier, e esse outlier pode afetar muito a análise dos dados, né? Então, lembra lá que a gente já viu fazer histograma para ver o que está acontecendo, né? O box plot. Então, antes de fazer essas análises, a gente tem que fazer uma verificação dos nossos dados. Outra coisa é significância estatística versus prática. Então, vocês vão ver no dia a dia, às vezes fazendo uma análise aí, amostras muito grandes, geralmente o coeficiente de correlação ele é significativo. Mesmo pequeno aqui, no caso que 0,2, né, que é menor que 0,4, uma fraca correlação, pode dar significativo. Né? Então, você fala, existe uma correlação significativa entre essas variáveis. Só que essa correlação é muito pequena, então precisa tomar cuidado com essa importância prática. O nível de medida das variáveis, né, a gente já falou que tem que ser contínuos, né? E às vezes eu posso ter uma variável dicotômica, então eu posso ainda usar a correlação de Pearson. As amostras, né, os dados que eu tenho que coletar são pares relacionados, né? Então cada sujeito deve fornecer um score para ambas as variáveis. Então eu preciso medir x e y na mesma pessoa, né? Então ambos os pares de informações devem ser do mesmo sujeito. Então eu vou coletar um par do mesmo sujeito, então x e y na mesma pessoa, né? Outra coisa importante é que as observações têm que ser independentes, não pode ter dependência entre elas, né? Ou seja, cada observação ou medida não deve ser influenciada por qualquer outra observação ou medida. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está estudando a performance de alunos trabalhando em pares e em pequenos grupos. Então, às vezes, o comportamento de cada membro do grupo pode influenciar todos os outros membros do grupo, né? Então, ou seja, a opinião que o outro indivíduo daquele grupo vai dar pode estar influenciado por um dos membros do grupo, né? Então, isso viola a pressuposição de independência. Um outro exemplo aqui, ó, estudando os hábitos e preferências de programas de televisão de crianças de uma mesma família. Então, às vezes, o comportamento de uma criança da família pode afetar o comportamento das outras crianças da mesma família. Né? Então, às vezes, tem uma criança maior um pouquinho, então a opinião dela pode refletir na opinião das outras crianças. Então, essas observações deixam de ser independentes. Então, toda vez que for fazer uma análise de correlação, preciso observar isso aqui também. Tá? Normalidade, então os scores de cada variável devem ter distribuição normal, então isso nós já aprendemos a verificar lá no nosso conjunto de dados, né, que a gente já viu lá, faz o histograma, faz o dendrograma, né, e mede a normalidade dos dados. Então tem alguns autores que falam que pelo menos uma das variáveis tem que ter distribuição normal. Se não tiver distribuição normal, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a correlação de Spearman. Né? Homoceidasticidade, então a variabilidade nos scores da variável x deve ser similar aos scores da variável y. Né? Então, às vezes, não pode ter uma variância muito grande numa e pouca na outra. Mas dá para perceber no diagrama de dispersão, se ele está, vamos supor, ele começa fininho, depois ele começa a ficar mais largo na ponta, então provavelmente tem algum problema de tipo um funil, né? Provavelmente tem algum problema de variabilidade, de variância. E toma cuidado também com dados perdidos, né? Uma grande quantidade de dados perdidos pode prejudicar a análise. Bom, então a gente viu que o R, né, ele estima a intensidade de relação entre x e y. Então ele só fala para nós que as duas variáveis estão correlacionadas. Né? Para algumas situações iniciais pode satisfazer. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um estudo, sei lá, sobre o tamanho do ventrículo do coração. Né? Então lá, o ventrículo direito. Lá. Então às vezes você quer saber quais variáveis estão influenciando na abertura do ventrículo. Então, às vezes, existem muitas variáveis que ainda não foram estudadas. Então, para uma ideia geral, a correlação seria uma boa medida, né? Um bom teste.
A partir daí, quando você identifica quais variáveis estão influenciando, você pode partir para uma análise mais específica, né? Agora, quem responde as perguntas quanto varia y devido à modificação em x? Né? Então, se eu aumentar 2 unidades em x, o que acontece no y? Qual a função da curva que relaciona x com y? Né? Com que precisão podemos prever x prever y partindo de x? Né? Então, quem vai responder essas perguntas é a análise de regressão. Então, com a análise de regressão, a gente consegue tirar mais informações das variáveis. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a análise de regressão. Bom, então, em numerosos casos, então, o objetivo que nós queremos é estabelecer relações que possibilitem predizer uma ou mais variáveis em termos da outra. Né? Então, por exemplo, perda de peso de uma pessoa em decorrência do número de semanas que se submete a uma dieta. Né? Então, se eu fizer uma dieta de 3 semanas, quanto peso eu vou perder? Né? Então, ou seja, o peso depende do número de dietas, do número de semanas. Despesa de uma família com médico e remédios em função da sua renda. Será que quem ganha mais gasta mais com médico e remédios? Ou quem gasta menos? Como que isso funciona? Se a pessoa ganha 2 salários, se ganha 10, qual que é o comportamento? Então, a gente consegue estudar isso aí utilizando a análise de regressão. Né? O ideal seria o quê? Seria a gente predizer uma quantidade exatamente em termos da outra. Né? Então, por exemplo, se eu fizer uma dieta de 3 semanas, eu vou perder 10 quilos. Se outra pessoa fizer uma dieta, ela vai perder 2 quilos. Então, eu conseguiria prever isso. Só que isso a gente não consegue isso. Então, o que a gente consegue quando a gente trabalha com análise de regressão? A gente consegue uma predição média. Né? São valores esperados, na maioria dos casos. Então, por exemplo, perda média de peso de pessoas que submetem a uma dieta de 800 calorias. Né? Então, por exemplo, se eu fizer uma dieta de 800 calorias, durante um mês, em média, você vai perder 3 quilos. Então, a gente consegue. Então, alguns conseguem perder mais, outros conseguem perder menos, mas se eu pegar um grupo lá grande de pessoas, na média, eles vão perder 800 calorias. Então, ter isso em mente, que na análise de regressão, eu consigo ter um valor médio. Bom, a regressão a gente vai ver a linear, né? A gente vai ver um pouquinho sobre a simples e a gente pode extrapolar isso aí para a regressão múltipla. Tá? Então, a múltipla seria uma ampliação da regressão simples. Linear por quê? Porque lembra uma reta, né? Os dados permitem a gente interpolar uma reta. Simples é como eu tenho 2 variáveis só, x e y. E a múltipla é quando eu tenho mais variáveis. Né? Então, por exemplo, a abertura do ventrículo ela é em função de 3 ou 4 variáveis. Então, eu estou fazendo uma regressão múltipla. Vamos supor, a abertura do ventrículo é em função apenas da pressão arterial sistólica. Então, estou trabalhando com 2 variáveis só. Eu posso fazer uma regressão linear simples. Bom, quando eu faço um estudo, vamos falar um pouquinho sobre a simples, então depois é só extrapolar para a múltipla. Né? Então, quando eu faço uma análise de regressão, o que eu preciso? Eu preciso também ter 2 observações no indivíduo. Né? Eu preciso coletar a variável x, que a gente fala que é independente, e a variável y de cada indivíduo. Então, quando a gente está estudando a variação de uma variável y em função de uma variável x, nós dizemos que y é a variável dependente ou resposta. Então, ela responde em relação à variável x, que é a variável independente ou preditora. Né? Então, por exemplo, se eu aumentar x, o quanto que vai responder em y? Tá? Então, y é a variável dependente e x é a variável independente. Quando eu faço uma regressão múltipla, eu tenho uma variável y independente e várias variáveis x independentes. Tá? Então, mesmo na regressão linear múltipla, eu tenho apenas um y e várias variáveis x. Na regressão linear simples, eu tenho um y e um x. Bom, para fazer análise de regressão, eu preciso interpolar uma reta aos dados. Né? Então, a gente sabe que por 2 pontos passa uma reta, então eu tenho que achar a melhor reta que passa em todos os pontos possíveis. Né? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de pontos aqui, então eu posso ter inúmeras retas aqui. Ó.
Então, quando eu faço análise de regressão, a gente usa o que a gente chama de método dos quadrados mínimos. O que ele garante para a gente? Ele garante para a gente que a reta que eu estou utilizando para fazer a equação é a reta que passa mais próxima possível de todos os pontos aqui, né? Talvez no nosso caso seria essa reta aqui, ó, ela está mais perto de todos os pontos possíveis, né? Então, isso garante para nós que quando eu faço uma análise de regressão, eu tenho a melhor explicação possível daquele conjunto de dados, porque está envolvido, né, esse método dos mínimos quadrados por trás desta análise. Então, quando eu faço uma análise de regressão, eu tenho essa reta aqui, ó, essa equação da reta. É aquela mesma que a gente aprende lá no segundo grau, né? Só que lá era ax mais b. Aqui na estatística a gente usa a mais bx, mas os parâmetros têm a mesma interpretação. Então, o que é o A? O A a gente chama de coeficiente linear da reta, é onde a reta corta o eixo do y. E o B é o coeficiente angular da reta, né? Ela dá a inclinação da reta. Então, quando eu faço uma análise de regressão, o que é importante? É importante eu saber interpretar os parâmetros A e B, né? E ela serve também para a gente fazer predições. Então, nós vamos explicar isso aqui daqui para frente. Então, o que é o B? Como é que eu interpreto esse Bzinho aqui da equação? Ó, o B ele representa o seguinte: a cada unidade que eu aumento em x, se ele é positivo, eu tenho um aumento de B no y, porque o B daqui para cá ele aumentou isso aqui. Ó, tá? Então, a interpretação do B. Isso vai depender do que eu estou trabalhando, da interpretação prática. Mas, de maneira geral, é isso. A cada unidade que eu aumento em x, em uma unidade, por exemplo, se o x é em dias, então a cada dia, se o x é em ano, a cada ano, se o x é uma variável medida em quilos, a cada quilo, então a cada unidade que aumenta em x, ocorre um aumento de b em y, né? Se o b for negativo, b negativo, a cada unidade que aumenta em x, por exemplo, a cada quilo, a cada ano, a cada dia, ocorre uma redução desse valor de b no y. E se o b for igual a zero, não adianta nada aumentar uma unidade, o b não interferir no y. Então, é preferível considerar a média da variável y, né? Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Então, um exemplo aqui seria uma quantidade de anestésico, né, que foi aplicado no indivíduo, e vão ser tirando amostras, né, vão ser tiradas amostras do plasma para ver a quantidade que foi hidrolisada, ou seja, a quantidade de anestésico que existe naquele momento, né? Então, vamos supor, aplicou anestésico na pessoa, depois de 2 minutos tinha 3,5 hidrolisada, depois de 3 minutos 5,7. Então, à medida que aumenta o tempo, está aumentando a quantidade de anestésico no plasma, né? Isso aí a gente sabe que à medida que vai passando o tempo, a anestesia fica mais forte, né? Consegue anestesiar mais o tecido, né? Então, existe uma relação positiva aqui, ó. Se a gente jogar isso aqui no gráfico, ó, então veja que os pontinhos, ó, estão quase em cima de uma reta, né? Ou seja, à medida que aumenta o tempo, está aumentando a quantidade hidrolisada, né? Então tem uma alta correlação entre o tempo e a quantidade hidrolisada. Então, utilizando a análise de regressão, né, traçando essa reta, a gente consegue construir a equação da reta. Então, essa seria a equação da reta quando a gente está estudando quantidade de anestésico e tempo. Tá? Então, isso aqui seria o A é igual a menos 0,98 e o B é igual a 2,16. Então, como é que eu interpreto o A? O A seria o seguinte, a interpretação dele. Ó. Quando o x for igual a zero, se o x for igual a zero, essa partezinha aqui vai sumir. Quando o x for igual a zero, o y vai ser igual ao A. Né? Então, no caso aqui, o que é o x? O x é o tempo. E o y é a quantidade hidrolisada. Né? Então, quando o x for igual a zero, ou seja, quando acabou de aplicar o anestésico, a quantidade hidrolisada é menos 0,98. Então, o y é a quantidade hidrolisada. Então, quando o x é zero, a quantidade hidrolisada é menos 0,98. Né? Então, às vezes, a interpretação do A é um pouco abstrata. Né? Então, por exemplo, como que eu vou ter menos 0,98 no meu plasma? Né? Não tem jeito. Então, aqui é um pouco abstrata, mas a interpretação do A é dessa maneira. Tá? Quando o x for zero, o y é igual a A. Então, no caso aqui, o y é a quantidade hidrolisada e o x é tempo. Então, quando o tempo for igual a zero, eu tenho menos 0,98 de quantidade hidrolisada.
E o B? O B a gente já explicou. A cada unidade que aumenta em x, como o B é positivo, eu vou ter esse aumento no y. Então, o que é o x? É o tempo. Então, o que a gente interpreta? Está em minutos. Então, a cada minuto que passa, eu tenho um aumento de 2,16 na quantidade hidrolisada, que seria o y. Tá? Então, é assim que eu interpreto o B. Então, vocês têm que prestar atenção que eu preciso interpretar a equação da análise de regressão. Quando vocês fazem uma análise de regressão, vocês apresentam essa equação no trabalho de vocês. Tá? Então, eu preciso saber interpretar o que é isso. Ó. Então, a cada minuto que passa, eu tenho um aumento de 2,16 na quantidade hidrolisada. Então, isso é o que a gente chama de variação marginal, né? Que é quanto uma varia quando a outra sofre a variação de uma unidade. E outra coisa importante que eu falei para vocês é que a gente consegue fazer predição. Né? Então, com base na minha equação de regressão, eu consigo fazer predição. Agora, essa predição é boa quando os valores de x estão dentro do intervalo estudado. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente estudou x dentro de 2 até 15 minutos. Então, eu posso fazer uma previsão aqui dentro. Então, por exemplo, com 4 minutos eu não fiz o estudo, mas eu posso prever quanto que eu vou ter de anestésico quando eu esperei 4 minutos. É só jogar esse valor na equação de regressão. 13 minutos, quanto de anestésico eu tenho? Então, se eu jogar na equação de regressão, eu consigo fazer essa previsão. Então, aqui, ó, considerando quando x é igual a 13, se eu substituir o valor de x por 13, vai dar 27,10. Né? Então, o valor de y vai ser igual a 27,10, é uma previsão feita com base na equação da reta de regressão para a quantidade de anestésico que estaria hidrolisada 13 minutos após a sua administração. Né? Então, são 3 coisas que a gente precisa saber. Então, eu preciso interpretar o A, interpretar o B e fazer previsões. Bom, agora até que ponto essa previsão é válida? Né? Então, nós estamos falando que se aumentar o tempo, vai aumentar a quantidade hidrolisada. Agora, meu modelo, ou seja, essa equação está explicando realmente os dados. Como é que eu determino isso? Então, eu determino a partir do R2, que é chamado de coeficiente de determinação. Nada mais é que eu pegar o coeficiente de correlação e levar ao quadrado. Né? Então, esse R2 vai de 0 até 1. Né? Então, se fosse 1, então significa que 100% da quantidade de anestésico no plasma eu consigo explicar com base no tempo. Né? Fazendo a análise aqui, ó, deu 0,98, o R ao quadrado desse estudo nosso. Né? Então, significa que 98% da variação total de Y eu consigo explicar utilizando a regressão. Ou seja, 98% daquela quantidade de anestésico que está no plasma, eu consigo explicar baseado no tempo. Né? Então, o que pode mudar? Sei lá, às vezes a idade da pessoa, porque não deu 100%. Né? Então, às vezes aquela quantidade ele interfere pela temperatura, pela idade. Às vezes a pessoa é do sexo masculino ou feminino, então tem outras variáveis que estão influenciando. Mas nesse caso aqui seria uma análise muito boa, que eu estou conseguindo explicar 98% dos meus dados. Né? Bom, então o R2 ele é importante também, né? Então é outra coisa importante. Então, quando vocês forem fazer um trabalho de regressão, vocês têm que apresentar aquela equação de regressão no seu trabalho e apresentar também o R2. Né? Então, aqui, ó, se os dados estão bem próximos da reta, ó, significa que a reta está explicando o comportamento deles. Ó, e esse R2 é próximo de 1. Se os dados estão muito fora da reta, o R2 não está explicando nada, essa reta não está explicando nada dos dados, e o R2 está próximo de 0. Tá? Então, essa aula era isso, e depois vou passar uma tarefa para vocês fazerem utilizando o SPSS. Até mais.